Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa feita eu estarei respondendo uma pergunta de um inscrito sobre um pastorado feminino. A Bíblia dá legalidade, a Bíblia dá respaldo para a mulher ser pastora e o texto que ele usou para fazer a pergunta foi a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Então, eu não vou aqui me ater sobre a historicidade, o que estava acontecendo ali, o ambiente histórico e cultural que levou Paulo a falar essas palavras aqui que são duras em relação à mulher no culto. Enfim, eu vou focar só no texto. Só no texto. Então, será uma resposta rápida, não será um vídeo longo. A mulher pode ser pastora? A mulher pode exercer liderança na igreja? A mulher pode exercer autoridade de homem, o ensino bíblico regular na igreja? A mulher, ela pode tomar as rédeas de uma igreja, sendo pastora, mentora? Não, não pode. Não pode. E é isso que nós iremos aprender aqui, tá? Primeira coisa que nós devemos entender, que você não pode tratar esse texto, né, com uma radicalização. Muitos pastores e muitas igrejas, que não vou citar nomes aqui, pegam esse texto e fala que a mulher não pode ensinar em hipótese nenhuma. São radicais. Eu penso que a mulher, ela pode pregar, ela pode ensinar, se ela estiver sob a autoridade pastoral, se ela estiver sob uma liderança masculina que autoriza ela e deixa ela pregar, deixa ela ensinar. Agora, ela tomar as rédeas de uma igreja, tá? Onde tem ali uma pleiade de homens e ela exercendo liderança, sendo a pastora daquela igreja, a Bíblia não autoriza, porque não deu essa função à mulher. E a Bíblia não é machista, Paulo não é machista, simplesmente são funções diferentes. A mulher tem as suas funções e o homem tem as suas funções. E a liderança, o cabeça, tanto da casa como na igreja, ou da igreja, Deus deu ao homem. Ao homem. Então vamos para o texto aqui, rapidamente, respondendo a resposta do irmão que me fez a pergunta, se a mulher pode ser pastora. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 15. O texto diz assim, o versículo 11. Paulo está falando sobre o culto público aqui, os deveres dos homens e das mulheres. Olha só, versículo 11, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão. A mulher aprende em silêncio, em toda a submissão. Então, a mulher não pode exercer a autoridade de homem. A mulher, o ensino regular da igreja é para um homem qualificado, que Deus escolheu. Porque no capítulo 3, versículos de 1 a 7, Paulo vai falar sobre o presbítero, o bispo. E uma das suas funções não é só liderar, não é só reorganizar, não é só administrar, mas ele tem que ser apto para ensinar. Então Deus chamou o homem para essa função. Por isso que Paulo começa dizendo que a mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão. Tá? Submissão aqui não significa que a mulher tem que ser escrava, que a mulher tem que estar debaixo do pé do homem, não. Mas aqui é ela entender a sua função, entender a sua realidade, entender que a função dela é diferente. Então a mulher não pode ser pastora, não pode assumir uma igreja, liderando a igreja, tá? Assumindo uma função que Deus não deu a ela. Aí vem o versículo 12 e 13.
tá? Versículo 12 e 13, principalmente o versículo 12, quando Paulo fala: e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Então, ensinar aqui se refere a mulher na igreja, ela não pode, o ensino regular, como eu falei, o ensino das Sagradas Escrituras, a administração da igreja, Deus não deu à mulher essa autoridade para ensinar a igreja, para pregar regularmente. E isso Deus deu ao homem qualificado, ao bispo, ao presbítero. Por isso que Paulo aqui é enfático. Esse texto, tá, é um problema para aquelas mulheres que querem ser pastoras, tá? Se a mulher está sendo pastora numa igreja, exercendo um cargo de liderança na frente da igreja, ela está errada. Essa igreja está com sérios problemas, porque a Bíblia não deu essa função à mulher. A mulher está ali para auxiliar, para ajudar, tá? Ser conselheira e por aí vai. Mas a função de mentorear, pastorear, ensinar a igreja, Deus não deu a ela. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. E outras traduções trazem a expressão que ela não exerça autoridade sobre o homem, ou de homem. De homem. Tá? Isso aqui é muito simples de entender, porque qual o cabeça da casa? É o homem. Como o homem é o cabeça da casa, da família, no sentido de autoridade, de provedor, e na igreja o papel é invertido. A mulher é o cabeça. Não pode. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versículos 2 e 3, Paulo fala que Deus é o cabeça de Cristo e o homem é o cabeça da mulher. Então há uma hierarquia. Você não pode quebrá-la. Então, são funções e papéis diferentes. Não é machismo aqui. Não é machismo. Então, não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Aí Paulo vai dar dois motivos aqui, tá? Porque a mulher não deve exercer a autoridade de homem ou dominar sobre o homem. Paulo vai dar aqui duas ênfases, tá? Uma sobre a doutrina da queda e a outra sobre a doutrina da criação. Tá? Para aqueles que defendem aqui que o texto não tem a ver com hoje, que aqui envolvia o contexto histórico e cultural da carta, tem que explicar aqui os versículos 13 e 14, que Paulo vai usar o livro de Gênesis, a criação, para validar aquilo que ele acabara de falar. Olha só, o primeiro argumento de Paulo é o argumento lá de Gênesis, que Deus formou Adão primeiro. Olha o versículo 13. Porque a mulher não deve exercer a autoridade de homem, porque a mulher não deve ensinar o ensino regular da igreja, o ensino de não só ensinar, mas pastorear a igreja, porque Deus não deu isso à mulher. Versículo 13, Paulo dá o primeiro argumento. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Deus formou primeiro o homem e depois a mulher. A mulher como ajudadora, a mulher como auxiliadora, a mulher como adjuntora, ajudando o homem na administração. Tá certo? Então, esse é o primeiro argumento, que a mulher não pode ser pastora. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, o argumento aqui de Paulo é o argumento da criação. Existe uma ordem na criação. Primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Primeira coisa, tá? A responsabilidade estava sobre os ombros do homem, de Adão, tá? E o homem deve proteger a mulher, amar a mulher, cuidar da mulher, prover, ele é o provedor da casa, tá? Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o argumento da queda. Versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o primeiro argumento, versículo 13, é da ordem da criação. Primeiro foi criado o homem.
E o segundo argumento, versículo 14, é o argumento da queda. Não foi Adão que foi iludido, mas a mulher que foi iludida e enganada e caiu em transgressão. Então, por causa desses dois fatores, a ordem da criação e a doutrina da queda, que a mulher não pode exercer a autoridade de homem e não pode ensinar, não pode ser pastora. Não pode. Esse texto está aqui, não vai sair daqui, você gostando ou não, é o que diz a Escritura. Nós não podemos fugir disso. Tá? É a Bíblia. E o versículo 15, foi muito mal interpretado. Existe mais de 15 interpretações sobre esse texto aqui, o versículo 15. E também sobre todo o texto. Tá? Essa é a interpretação mais coerente com o texto e com o contexto e a exegese. E o versículo 15 diz assim: mas ela, a mulher, será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Aí você pode falar, ou pode pensar, então a mulher só vai ser salva se tiver filhos, só se for mãe. Então, as mulheres que não são mães serão condenadas? Irão para o inferno? Irão para o lago de fogo? Não. É claro que a expressão aqui, salvar, não tem um sentido soteriológico, gente. É claro que o verbo salvar aqui tem um outro sentido. Tem outras traduções bíblicas que traz a expressão preservada, ela será preservada. Mas no original é o verbo salvar. Então, pelo contexto aqui, salvar aqui, o verbo salvar significa como a mulher pode se livrar dessa penalidade. Como a mulher pode se livrar desse jugo pesado da queda, da responsabilidade que caiu sobre os seus ombros devido à queda. Como a mulher ela pode ser restaurada, como pode ser restaurada a sua autoridade? Simples, sendo mãe. A mulher será salva do juízo da queda, das consequências da queda, sendo mãe. Você quer exercer autoridade? Gere uma congregação. Tenha filhos. É isso que o texto está dizendo. Mas ela será salva tendo filhos. A sua autoridade será restabelecida sendo mãe, aonde ela vai educar, aonde ela vai amar, aonde ela vai colocar regras, aonde ela vai colocar princípios dentro da casa, ensinando seus filhos, admoestando seus filhos, redarguindo seus filhos e assim sucessivamente. Então a sua autoridade é restaurada quando ela gera uma congregação, tendo filhos. Tá? E o verbo salvar aqui tem essa conotação. Salva dos efeitos da queda. Então não tem um sentido soteriológico, mas o sentido de ela exercer autoridade. Então a sua autoridade é restaurada sendo mãe, educando, admoestando, ensinando os seus filhos no temor do Senhor. E não só isso, tá? Aí Paulo ainda continua. E também se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Fé, amor e santificação com bom senso. Então os efeitos da queda são retirados. Os efeitos da queda, ela é salva, ela é poupada sendo mãe. E não só sendo mãe, mas permanecendo em fé, permanecendo em amor, santificação com bom senso. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seus projetos. Está aqui respondida a sua pergunta. Tá bom, meu querido? Eu não vou revelar seu nome, você não pediu. Você não pediu para não falar seu nome. Então, está aqui a resposta sobre se a mulher pode ser pastora. Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. E se você tem perguntas, tá? Deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo, fazendo vídeos respondendo
respondendo as suas perguntas. Esse vídeo foi um pouco maior, né? Foi um pouco aí extenso, né? 16 minutos, devido à complexidade da pergunta. Deus abençoe mais uma vez. Até os próximos vídeos ou até as próximas respostas que vocês enviarão para nós aqui. Tamo junto, misturado. Deus o abençoe.